Colocar pra gravar. Deixa eu só prender o cachorro, tá surtado aqui. Sunny, sai daí. Sai daí, vem pra cá. Vem pra cá. Vem. E minha porta tá batendo essa desgraça. Meu gato tá dormindo em cima da minha calça aqui. Então. Sei lá, é que ele pula aqui do nada. Se ele pular, tá de boa. Bom, Raquel, primeiramente, a gente sabe muito sobre a sua carreira, a gente poderia passar horas explicando aqui, mas a gente quer te dar a voz e fazer você ser a destaque, que é a intenção. Então, você pode primeiramente só falar um pouquinho das funções que você exerce hoje na equipe Ipiranga e falar um pouquinho como o automobilismo entrou na sua vida e você partiu para entrar e leva isso como profissão hoje? Bom, hoje eu sou uma das engenheiras, né? Eu faço parte do corpo técnico da equipe Amateis Ipiranga Racing, porque atualmente a gente defende a marca Ipiranga. E dentro desse escopo, né, eu trabalho tempo integral na oficina, então eu preparo os carros junto com os mecânicos e com o colegiado de engenheiros, né, achando o melhor acerto de montagem, explorando as áreas cinzas do regulamento, fazendo estatística. Eu colaboro com o setup do carro, eu defino as calibragens e controlo a calibragem dos dois carros o fim de semana inteiro. Faço estratégia de corrida e fico no rádio com um dos pilotos, que atualmente é o César Ramos, que são os únicos momentos em que os engenheiros são exclusivos de um carro, né? É o momento da classificação e o da corrida, né? Fora isso, todos os engenheiros trabalham para os dois carros, né? Diferente da plataforma de muitas equipes, a gente tem uma plataforma horizontal onde todos contribuem para os dois carros da equipe. Dessa forma, a gente acredita que a equipe cresça junto e inibe também aquela competição não saudável interna, né? Quando você tem gente exclusiva de um carro ou de outro, às vezes as pessoas não querem compartilhar descobertas e a gente é totalmente contra esse tipo de comportamento, né? A gente é uma equipe só. A gente brinca que o automobilismo é o esporte individual mais coletivo que existe, né? Cada membro da equipe é importante para que o resultado final seja concretizado. E eu comecei no automobilismo graças aos projetos estudantis, no caso o Baja Sai, que foi onde eu descobri a minha paixão por automobilismo, né? Quem me conhece hoje acha que eu nasci apaixonada por automobilismo e isso não é verdade. Até eu ir para a universidade, eu não fazia ideia do que eu queria fazer na vida. Eu passei para engenharia mecânica por acaso, porque eu estava tão perdida que eu saí colocando uma engenharia em cada universidade no vestibular. E quando eu passei para mecânica, fui cursar, já levei um choque, porque, gente, eu era tão perdida que eu não sabia que eu ia encontrar só homens no curso de engenharia mecânica. Então, meu primeiro choque já foi esse, né? De enfrentar um ambiente extremamente masculino. E não curti, tranquei, cheguei a trancar por 1 ano, porque achei muito difícil e tinha tomado bomba em cálculo, fiquei arrasada, imagina, repetir uma matéria para mim era inconcebível. Mas aí quando eu voltei, dei uma segunda chance para engenharia, eu conheci o projeto Baja Sai e aí eu me entreguei. Eu botei na minha cabeça que era aquilo que eu queria fazer para o resto da minha vida. Então, você imagina, naquela época, as pessoas acharam que eu era maluca, né? Entra para o projeto da universidade e fala que quer viver de automobilismo. Naquela época, ninguém acreditava que isso era possível, nem meus pais imaginavam que isso era uma opção de carreira possível. Mas foi onde tudo começou e como o automobilismo entrou na minha vida. Bacana demais, Raquel. Eu acho que o automobilismo, ele vai crescendo ao longo do tempo, né, também. Eu vejo com o Léo, assim, eu sou muito fã também. Eu comecei acompanhando, sei lá, Fórmula 1 em 2006, mais ou menos, com aquele carro da Renault. Só a gente vai gostando com o passar do tempo, mas quando a gente foi, eu e o Leonardo falou, né, isso com propriedade, a gente foi lá em Velocitar, a gente ficou apaixonado de ver os carros por perto.
e a gente começou a acompanhar mais, né? Mas, Raquel, eu queria saber, assim, como é o seu preparo para um fim de semana? A gente sabe, eu conversei esses dias com o Flávio Quick, da KTF, da Fórmula 4, e ele explicou que o fim de semana é só uma premiação para os engenheiros e pilotos, né? Mas como é a sua preparação durante a semana para ser coroada no fim de semana? O preparo é intenso, né? Desde que a temporada começa, a gente não para de estudar, de revisar números, de fazer simulações. Então, quando eu estou me preparando para uma etapa, por exemplo, a gente vai ter agora Goiânia no final do mês, vai ser uma etapa dupla de muita responsabilidade, com mudança de circuito de sábado para domingo. Então, o que acontece? Esse ano a gente já foi para Goiânia, mas no anel externo apenas. E então você tem que estudar a última vez que você foi naquela pista, né? Então você vai estudar o anel externo desse ano e o circuito misto do ano passado, vai ver o que deu certo, o que não deu certo, vai tentar simular o impacto da diferença climática da última vez que você foi lá para esse momento que você vai, porque tudo isso muda, né? Você ir para uma certa pista em março e ir nela em julho são praticamente pistas diferentes, né? Tem muito impacto em todas as nossas decisões que o pessoal nem imagina, né? Então, tem um estudo prévio muito intenso. A gente prepara diversos relatórios, né? Tanto para os engenheiros quanto para os pilotos. A gente sempre tem um pré-evento, né? Onde a gente repassa todo o mapa de pista, revisão de dados, de onboard com os pilotos. A gente conversa sobre tudo que aconteceu na última vez que a gente visitou aquela pista, fala sobre previsão do tempo, fala sobre o cronograma do horário oficial. Então, tudo isso faz parte da rotina de você se preparar para uma etapa. E, Raquel, é interessante tudo isso que você fala da preparação. E você consegue falar pra gente como foi um pouquinho da sua trajetória até chegar na engenharia da Stock Car hoje? Você passou por outras categorias do automobilismo nacional? Como que foi a sua trajetória até chegar hoje na Ipiranga e ser engenheiro de equipe? Bom, hoje, quando as pessoas me perguntam como entrar no automobilismo, eu já dou um outro caminho, né? Porque quando eu comecei, era tão diferente de como está hoje, né? E a minha trajetória, ela foi muito influenciada pela paixão que eu demonstrava no projeto, né? Tinha um membro da equipe que já trabalhava no automobilismo brasileiro, que fazia Stock Car, fez Fórmula Renault, fez Fórmula 3, depois se formou e foi trabalhar na Fórmula 1, está lá fora até hoje está na Fórmula E. E ele viu o meu entusiasmo e eu ficava falando que eu queria viver disso, que eu ia viver disso, e ele me ajudou muito, porque foi ele que me deu as primeiras oportunidades de contato com o automobilismo profissional. O primeiro deles foi, ele conseguiu que eu fosse assistente local da equipe de Fórmula 1 da Toyota, que era, em termos de orçamento, uma das maiores do grid na época. Eu fiquei 6 anos trabalhando com o pessoal da Toyota no GP do Brasil. Eu ficava a semana inteira com eles, no hotel com eles, literalmente vivendo a rotina da equipe. Então, para mim, foi um aprendizado incrível, porque meu primeiro contato já foi direto com a Fórmula 1 e eu aprendi muito, desde trabalho de equipe até organização, como eles faziam as coisas, como eles se preparavam. E eu acho que não tem nada mais alto nível do que a Fórmula 1. Então, foi um aprendizado muito intenso. Eu brinco que muita coisa a gente não consegue aplicar porque a diferença de orçamento é muito grande, né? E necessidade, né? Porque a Fórmula 1 viaja o mundo inteiro e eu sempre fiz campeonatos nacionais apenas. Então, esse foi meu primeiro contato, foi fazendo esse trabalho com a Toyota na Fórmula 1. E logo em seguida, no ano seguinte, né? Isso foi em 2004, meu primeiro ano. No ano seguinte, em 2005, foi um ano que liberaram a aquisição de dados para Stock Car. Até então não tinha. E as equipes tiveram uma necessidade de ter gente nova no corpo técnico, gente com conhecimento, que saiba inglês, porque o programa tudo era em inglês, os sensores, instalação, os manuais. E aí uma equipe chamou esse meu colega, o Robert, mas ele já estava se formando e indo para fora. E aí ele me indicou. E para mim foi uma grande oportunidade. Eu estava ainda no começo da universidade, eu só tinha 1 ano de Baja, ou seja, 0 experiência. Mas por algum motivo essa equipe resolveu apostar em mim, acreditar, me dar uma chance.
E foi quando eu comecei como engenheira de dados, que é o que eu falo hoje para o pessoal, a porta de entrada para quem quer trabalhar com automobilismo, estudantes, não só de engenharia, mas qualquer outra área quer começar no automobilismo, procure engenharia de dados, faça cursos de complementação, aprenda a utilizar os sistemas, são todos análogos. Então, essa é a porta de entrada e foi como eu comecei. Eu fiquei 10 anos como engenheira de dados, até que, assim, por circunstâncias do destino, a equipe que eu trabalhava fechou. Eu amava, era uma equipe familiar. Talvez se não tivesse fechado, eu estivesse lá até hoje como engenheira de dados. Mas, no ano de 2014, o patrocinador saiu no final do campeonato, já muito tarde, deixou a equipe sem tempo de reação, a equipe acabou fechando. E aí eu tive a oportunidade de trabalhar para outras equipes, né? Fiz um ano de freelancer, em 2015. E durante esse ano foi o ano que eu tive assim, a maior oportunidade da minha vida, que foi quando o Andreas Matheus me chamou para fazer entrevista para poder trabalhar na Amateis, que é uma das equipes tops do automobilismo brasileiro. E para mim foi incrível, né? Eu lembro que eu fiz umas 6 entrevistas diferentes e aí no final das contas ele acabou me escolhendo e foi assim a realização de um sonho para mim, né? Essa foi a minha trajetória até chegar onde eu tô. Hoje eu falo para as pessoas que eu cheguei onde eu queria chegar, literalmente não tenho mais para onde crescer, eu já tenho um cargo importante dentro da equipe, eu também trabalho no administrativo e é onde eu quero me aposentar, sabe? Enquanto eu tiver forças para trabalhar e estar indo para os autódromos, trabalhando na pista, eu quero estar aqui na Amateis. E nesse meio tempo, Raquel, você viu evolução na Stock? A Stock, querendo ou não, é antiga no cenário nacional. Pode não ter tantas proporções, não ser tão famosa, mas ela é antiga, tem um certo tempo já de existência. E você chegou nela graças a uma revolução que houve no sistema. E desde então, desde quando você entrou, você vê evolução até hoje para ela se tornar tão competitiva hoje como é, que você tem vários pilotos disputando o grid, né? Uma primeira posição nos campeonatos. Você tem a corrida do milhão, que é a parte, mas ela é tão importante quanto para as equipes. O que você viu de evolução nesse tempo, desde que você entrou? Olha, eu vi muita coisa. A gente tem constante evolução, os carros estão sempre se superando. Às vezes a gente dá pequenos passos para trás, mas por questões orçamentárias, né, da realidade do nosso país e da situação financeira e econômica das equipes. Mas, gente, eu vi o Stock Car carburado. Preciso falar mais alguma coisa? Eu vi a transição para injeção eletrônica. Eu vi a transição daquela alavanca de câmbio que parecia, sei lá, uma manete de trator para o pedal shift, que hoje é no volante. Então, eu acompanhei todas essas transformações. Eu entrei numa grande transformação. Eu entrei quando a Stock Car saiu daqueles reloginhos lá de tuning no carro para um sistema de aquisição de dados com painel digital, com informação, com páginas, com sensor, com mais sensores. Hoje ainda é bem limitado em termos de sensores. Quando eu vou apresentar um Stock Car para as pessoas, elas ainda ficam levemente decepcionadas, que a gente não tem tanta riqueza quanto os carros de GT3, por exemplo, da Imperial Endurance, que também é uma categoria que a gente faz. Né? Lá o céu é o limite. Eu tenho até sensor em cada pneu ali de pressão e temperatura, em tempo real, telemetria. A Stock Car, para quem não sabe, não tem telemetria ainda. Tenho certeza que eu vou ver isso na minha vida, né? A telemetria chegando na Stock Car. Por enquanto é um sistema que você tem que esperar o carro parar no box para baixar os dados. Então, eu estou vendo essa constante evolução dentro do automobilismo e é uma coisa que me deixa muito feliz, muito orgulhosa, porque todas as equipes, de certa forma, contribuem para... Quando vai fazer uma mudança grande nos carros, as equipes têm que contribuir tanto para a CBA quanto para a Vicar, que é a promotora do evento, né? Então, a gente está sempre dando a nossa opinião com relação aos projetos quando eles vão sofrer alguma mudança, né? Então eu sinto que a minha história também fez parte dessa evolução dos carros de Stock Car. E é um trabalho incrível, né? Porque a gente passa por transformações grandes, por exemplo, né, quando veio a pandemia e a gente conseguiu crescer nesse cenário, a gente conseguiu trazer uma nova montadora, mudar os carros completamente, né? Ter um carro Toyota e um carro Chevrolet, né, com peças diferentes.
muita coisa igual, mas ainda com peças diferentes, e a gente conseguiu manter a competitividade que faz da Stock Car tão famosa e interessante, né? Onde os pilotos brigam por milésimos de segundos, né? A gente brinca que a gente não está buscando segundos nem décimos, a gente está nos milésimos. Se eu te falar quantas vezes eu não fui para Q3 por 001 ou 003, é assim de partir o coração. Não sei se o Bruno caiu, mas vou prosseguindo por aqui. É muito interessante essa parte da evolução, porque ao longo dos anos a gente vê estoque evoluindo, né, sendo mais competitiva. Hoje a gente tem duas marcas, né, que são a Toyota e a Chevrolet, mas já chegou a ter Peugeot, se eu não me engano, já chegou a ter Isso, Mitsubishi, né? exatamente. Há um tempo atrás, acho que a estoque começou sendo Opala em um tempo também. Então, é legal ver essa constante evolução, você fazendo parte disso, podendo explicar essas curiosidades que a gente não sabia, é muito legal. E ali na corrida, no final de semana, o que você procura passar para os pilotos, né? Qual é a tranquilidade que você tem que ter ali de analisar todo o contexto da corrida? Você falou que fica exclusiva do César Ramos, né, ao longo do final de semana. O que você procura passar? O mais importante ali, porque você deve saber de muita coisa, mas deve passar somente o principal para ele ter uma boa performance, né? Então, no fim de semana de corrida, é engraçado, né? Tudo é um equilíbrio. E achar esse equilíbrio é o maior desafio para você ter sucesso no fim de semana de corrida, né? Porque, como eu estava falando para vocês, eu faço várias coisas que são os dois carros. E os únicos momentos que eu sou exclusiva é a classificação e a corrida. Então, você tem que estar sempre passando para os dois pilotos uma postura de equidade, né? De que você está querendo o bem dos dois, passando informação para os dois e que eles vão resolver na pista quem é o melhor. E é um equilíbrio entre você forçar, né? A forçar o piloto, botar ele assim no limite para conseguir aquele décimo a mais na pista, mas ao mesmo tempo não deixá-lo nervoso, nem se exceder nessa pressão, né? A gente tem que estar sempre controlando o nível de pressão, porque senão é muito fácil eles irem para a pista e fazerem o que a gente chama de overdrive, que é tipo um tudo ou nada, e, enfim, sempre acaba em tragédia quando um piloto tenta fazer overdrive. Então, assim, é muito intenso esse equilíbrio. E a outra coisa que é interessantíssima é que a gente tem que estar sempre muito ligado no fim de semana de corrida, porque o clima muda, a temperatura muda. Para cada grau que o asfalto ou o ar sobe ou desce, eu tenho que mexer em setup, principalmente na calibragem. As regras podem mudar durante o fim de semana, então você tem que estar muito atento a todos os documentos que estão sendo lançados. Existem atrasos na programação, então você também tem que estar sempre ligado nas categorias que estão andando, se teve muita bandeira vermelha ou não, se vai atrasar, se não vai, até para você controlar o trabalho dos mecânicos, se vai dar tempo de terminar o carro para o evento, né? Tem que terminar o carro para o evento. Então, é muito intenso, é muito insano, assim, eu não tenho como explicar o quanto a gente fica ligado no 220 no fim de semana de corrida, prestando atenção em cada detalhe, a cada minuto. Acho que o Bruno voltou. Pode falar aí, Bruno. Eu não caí, não. Na verdade, eu fui só tirar. Meu gato queria sair aqui, aí eu desliguei a câmera e o microfone. Mas, Raquel, é muito legal ter esse contato como engenheira de equipe, né? Mas principalmente você quebra outra barreira, né? Que a gente geralmente vê o automobilismo como um esporte só para homens, né? E de uns tempos para cá acabou mudando isso. A gente vai ver mais mulheres no cenário, tem competições agora como a W Series, né? Que é só de mulheres. Tem a Aurélia Nobios na F4BR, né? Eu queria saber se teve muita dificuldade, assim, quando você entrou, e se existe alguma barreira ainda sua por ser mulher dentro do automobilismo. Olha, eu tive grandíssimos aprendizados cursando engenharia mecânica e sendo a primeira mulher dentro dos projetos estudantis. Quando eu comecei no Baja, ele era exclusivo assim para homens e para engenharia mecânica. E isso foi uma coisa que eu mudei dentro
desse cenário, né? Eu fui a primeira mulher a entrar para uma equipe, e depois, quando eu fundei a equipe de Fórmula dentro da universidade que eu estudei, eu fiz questão não só de trazer outras mulheres, como também trazer outras engenharias, porque hoje eu digo que os projetos de extensão são para qualquer estudante de graduação, não exclusivo de engenharia, muito menos de engenharia mecânica, é para todo mundo. E então meu pioneirismo já começou ali. E eu cheguei chegando, porque eu entrei para a competição como piloto de teste. Então, quando eu cheguei na competição, uma mulher na equipe e pilotando o carro, foi um choque para as pessoas. Eu lembro que gerou, assim, matéria de jornal, muitas publicações, muitas entrevistas, porque era uma coisa, assim, inédita. E eu diria que isso foi fundamental para a minha carreira e foi um aprendizado para a vida. Tive que enfrentar muita coisa nesses dois cenários. E quando eu entrei para Stock Car, quando eu entrei para o cenário profissional, eu tive uma surpresa muito boa, que foi um acolhimento muito legal de todos os profissionais ali da área. Eles não estavam nem um pouco preocupados de que eu era mulher ou não, sempre me trataram com muito respeito. A equipe que me contratou, ela, tipo, realmente comprou a aposta, sabe? Eu era uma estagiária que ia viajar de avião, porque eu estava estudando. Como só tinha eu de mulher sempre, tinha que ter um quarto só para mim, e eu não podia dividir, né, com os outros, mas isso nunca foi uma questão, eu nunca tive ninguém vindo reclamar para mim de que eu era um custo extra só porque tinha que ter um quarto só para mim. Então, eu fui muito bem acolhida, e eu falo para as pessoas hoje eu falo muito para as mulheres que elas não têm que ter medo de vir, porque aqui no automobilismo profissional, competência não tem gênero. Aqui dentro não tem nenhuma necessidade, nenhum trabalho em que você diga, ah, não, para isso tem que ser homem. Não existe. Não existem barreiras para isso. E o motivo de que hoje a gente não tem mais mulheres, tanto na pista quanto na parte técnica, ou até dentro das organizações, né, já cresceu bastante, mas ainda falta muito. Por exemplo, hoje em dia a gente está sem piloto mulher na Stock Car, né, que é uma tragédia, né? Eu espero que todas essas meninas que estejam se preparando aí para um dia chegar numa categoria como a Stock Car e poderem competir de igual para igual com os homens que estão lá. E para mim, assim, a minha opinião, pelo que eu vejo, é um problema cultural, sabe? Tá na base, tá na falta de estímulo, na falta de oportunidade, na falta das pessoas acreditarem. Né, você tocou na W Series e nos últimos dias eu tenho visto muitas reportagens sobre a W Series estar correndo um sério risco de sequer terminar a temporada esse ano por falta de patrocínio, né? E é uma pena, porque foi uma iniciativa incrível, necessária, mas vocês veem a falta de aporte, né? E assim, é isso, para mim é uma coisa tão bacana, tão incrível, com nomes grandes no automobilismo, mulheres incríveis correndo lá, e falta aporte para manter o campeonato vivo. E é isso, gente. Todas as pessoas que eu conheço, assim, eu olho para o meu círculo de amizade, eu não vejo ninguém falando assim, ai, minha filha, vou botar ela no kart para ver se ela quer. Não. Agora, com os meninos, é quase que intuitivo. Não, meu filho, eu vou botar ele num kart e ele vai saber guiar bem, e ele vai ser piloto. Então, eu acho que, primeiramente, é mudar essa questão educacional, sabe? Começa desde cedo. É o meu maior desafio criando a minha filha hoje para esse mundo, né? Dizendo para ela que ela pode ser e fazer o que ela quiser. E ai dela se entrar aqui em casa falando que existe brinquedo de menino, brinquedo de menina, que menina não pode brincar de carrinho. Então, eu estou sempre mantendo ela, sabe, mostrando para ela o novo mundo, a nova realidade. E eu vou falar para vocês, a resistência é enorme. Já tive brigas homéricas com ela quando ela chega em casa falando que isso é de menino, porque ela escutou na escola, de professores, dos colegas, dos pais dos colegas. Então, para mim, é isso, sabe? Tá na base, e quando a gente conseguir mudar a base, a gente vai ver uma transformação orgânica. Mas enquanto a gente não tem a transformação orgânica, eu estou empenhada na transformação à força mesmo. Hoje eu dedico muito do meu tempo e do meu esforço a estimular mulheres a terem contato com o automobilismo e ajudarem aquelas que desejam trabalhar com isso a alcançarem os seus objetivos. Entrando nesse assunto da base, do fomento
do automobilismo nacional. Hoje no Brasil a gente tem a Fórmula 4, né? Que é um dos principais temas que a gente toca hoje. É um dos campeonatos mais legais de se acompanhar, diga-se de passagem. A gente que viu de perto achou muito mais legal do que ver pela TV, ainda mais tá tendo contato direto com os pilotos, com as equipes. As corridas são... Ai, travou aqui para mim. Pra mim também travou aqui. Pior que eu acabei não sabendo o que o Léo ia perguntar assim, mas outra coisa que eu queria tocar, Raquel, é que você estava em Singapura, certo? Isso, acabei de voltar. Me conta como é a sensação, assim, de você poder trabalhar no maior campeonato automobilístico, assim, tipo, aquele que tá todo mundo centrado, assim, e você ser uma das que, tipo, tá observando tudo por lá. Olha, essa sem dúvida foi uma das experiências mais incríveis da minha vida, né? Meu primeiro contato foi com a Fórmula 1, então eu já fiquei muito encantada por esse mundo. É a meca do automobilismo, não tem como dizer que não. É tudo muito diferente de qualquer outra categoria, num nível muito elevado. E eu lembro que quando a Toyota saiu da Fórmula 1, né, infelizmente, o pessoal da comissão técnica que presta a assistência à FIA no GP do Brasil me convidou para fazer parte da comissão, né? Porque eu já conhecia bastante do mundo da F1 graças à Toyota e porque eu já era engenheira na Stock Car, então para eles era interessante me ter no corpo técnico, que é o pessoal que fica fiscalizando as equipes, vendo se eles estão cumprindo o regulamento, né? A gente fica no box das equipes acompanhando ali a movimentação deles e reportando tudo para a FIA. Então eu entrei para o CT em 2010 e eu tô lá até hoje. Então eu trabalho no GP do Brasil há mais de 10 anos e sou apaixonada por esse evento, né? Para mim é a melhor semana do ano. E aí, esse ano, eu recebi um link da Bia Figueiredo, pilota também, que já foi minha pilota na Stock Car, mostrando um programa de intercâmbio criado pela FIA Women para levarem mulheres do mundo todo para trabalhar no GP de Singapura. E foi aquela coisa, né? Eu me inscrevi sem nenhuma esperança, né? Achando que ia ser muito difícil conseguir. E no final das contas, eu fui selecionada. Eu lembro que eu nem acreditei, eu não recebi o e-mail lá dizendo que eu tinha sido pré-aprovada. E eu tive todo o apoio da minha federação, né? A CBA me apoiou do início ao fim, ficaram muito felizes que uma brasileira fez parte dessa seleção de 24 mulheres do mundo todo, literalmente, todos os continentes estavam representados ali, não tinha nenhum país repetido, uma diversidade incrível entre as mulheres que foram selecionadas, todas mulheres de destaque, assim, dentro das suas federações, dentro dos seus países, por envolvimento com o automobilismo. Eu diria que o maior legado dessa minha experiência em Singapura foram as pessoas que eu conheci, foi o networking, ter conhecido esse grupo de mulheres incríveis que agora voltaram inspiradas para os seus países, para iniciarem campanhas para promover a maior integração das mulheres no automobilismo. E isso tudo aconteceu graças à mulher que é a chefe de operações geral do GP de Singapura. E ela conseguiu fazer esse programa de intercâmbio e levar essas mulheres para lá. E a gente trabalhou no que eles chamam de trackside. Porque no GP do Brasil eu trabalho ali na área dos boxes, eu fico no box, dentro do box da equipe. E eu nunca tinha feito essa parte de pista, sabe? Bandeirinha, placa. Então, para mim, foi uma experiência incrível. Para quem gosta de automobilismo, a expressão é o famoso pinto no lixo, né? Eu fiquei, assim, maravilhada. Muita gente ficou assim, nossa, mas você é engenheiro, você vai lá para trabalhar na pista. Eu falei, gente, mas é muito legal. Imagina você dando a bandeira para um carro de Fórmula 1 passando perto de você, a centímetros de você, você ali dando bandeira para eles. Cara, eu me diverti muito, eu varri a pista, eu controlei painel luminoso, eu dei placa de safety car, eu fiz bandeirinha, eu fiquei no rádio reportando para a FIA todos os incidentes. E é isso, quem trabalha com automobilismo gosta e qualquer trabalho é trabalho. Eu confesso que para mim foi até uma questão de abrir meus olhos para como é puxado o trabalho do pessoal de pista, sabe? Eu trabalho com 20 anos no automobilismo e nunca parei para pensar no que esses caras sofrem ali na chuva, no sol,
né, correndo risco de vida, literalmente, porque eu não tô brincando, não. Os carros passam muito pertinho de você no muro. Então, hoje eu tenho um novo profundo respeito por todas as pessoas que trabalham na pista e que fazem o evento possível, né? Não seria possível se não tivessem essas pessoas lá, que em sua grandíssima maioria são voluntários. Então, assim, hoje, quando eu vejo ali uma pessoa toda indumentada ali debaixo do sol, ou os bombeiros que ficam ali, até na Stock Car sempre tem um bombeiro do lado de fora do box, todo paramentado. Olha, eu vou lá, vou apertar a mão dessa pessoa, vou oferecer uma água, porque hoje eu sei o quão duro essas pessoas trabalham. Quando a gente foi em Velocitar, né? Eu, o Leonardo e mais um colega nosso, que ele não pôde participar da entrevista, nós somos 3 estagiários. E a gente queria fazer um trabalho sobre automobilismo, sobre F4 em geral, né? E a gente foi com o dinheiro que tinha no bolso, a gente pegou hotel ruim, pegou o Uber, assim, caro, mas a gente foi. E a experiência foi sensacional. Eu lembro que teve uma hora, eu acho que foi na largada da corrida de sábado, que eu abracei o Leonardo, eu falei, Leonardo, eu acho que quando a gente for assistir uma corrida de Fórmula 1, trabalhar com isso, a gente chora. Porque é muito bacana o mundo do automobilismo, muito bacana mesmo. Não só a pista, a corrida em si, ela é só mais uma característica, né? O ambiente que tem, os boxes, é um complemento de tudo, sabe? E agora a gente está vendo de tentar assistir a corrida aqui no Brasil, da Fórmula 1, que também para a gente é como se fosse o Natal. Eu acho que nem o Natal a gente espera tanto, né? Mas acompanhando, assim, Raquel, você olhando, você prefere o que você fez em Singapura ou o que você vem fazendo nesses 10 anos do GP do Brasil, de exercer Não, o trabalho? eu confesso que eu prefiro muito mais o que eu faço no GP do Brasil, porque é muito mais perto do meu conhecimento técnico, né, da minha zona de conforto, e tem uma coisa que é bem mais especial, que é você estar ali, literalmente, do lado da equipe, vendo como a equipe trabalha, vendo os carros, assim, muito de perto. Então, óbvio que se eu tivesse que escolher, eu sigo na comissão técnica, né? Mas foi incrível ter tido a oportunidade de trabalhar do outro lado também, viu? Eu acho que foi muito enriquecedor para mim e divertido. Gente, eu me diverti demais, demais. Assim, se eu for trabalhar em algum GP de Fórmula 1 fora do Brasil, que eu não consiga ficar na comissão técnica, eu fico no trackside fácil também e vou me divertir igual. É muito bacana. Eu acho que a única decepção que eu tive, eu até comentei com o Leonardo, foi que eu não consegui pegar na visitação aos boxes o boné da Ipiranga, que era o único boné que eu queria. E eu acabei não pegando. Eu peguei o autógrafo do Thiago, do César, mas eu não consegui o boné autografado por eles. Mas, ó, isso é fácil de resolver. Da próxima vez que vocês conseguirem ir, me avisa que eu tento guardar um para você, porque literalmente acaba muito rápido. A Sim, visitação, eles. E a gente já chegou à conclusão, não é a gente que faz, é a Ipiranga, é sempre o patrocinador, a equipe não está envolvida nisso. A gente chegou à conclusão de que não sobra nunca. Se você fizer 100 ou 1000, os bonés vão embora de alguma forma. Então, você tem que estar ali muito cedo para conseguir pegar um, porque vai muito rápido, é impressionante. Eu nunca vi uma caixa de boné durar até o fim de uma visitação. Mas da próxima vez que vocês estiverem por lá, me avisa, a gente guarda um para vocês. Pode deixar mesmo que a gente vai. Raquel, o Léo mandou mensagem e falou que ele caiu mesmo. Das perguntas aqui, eu acho que todos que a gente fez vai ajudar o nosso trabalho aqui. Foi muito bacana conhecer, assim, mais de perto o seu trabalho. Eu falo com todos os convidados que a gente consegue conversar que o mundo automobilístico é muito difícil de você conseguir contato. Mas depois que você consegue um, você vai conseguindo vários. E cada história melhor que a outra. Muito, muito legal. Então, eu só queria te agradecer, viu, Raquel, pelo tempo cedido, né? A gente sabe como
é uma correria tudo isso, mas você esteve disposto aqui. O Léo, acho que tem seu contato, ele qualquer coisa, se ele não conseguir, ele manda depois a pergunta para você responder assim. Mas eu só queria te agradecer. Imagina, ó, o prazer é todo meu. O que eu puder ajudar vocês ou o pessoal da universidade de vocês, eu vou estar sempre à disposição. Contem comigo. Muito legal ver esse brilho nos olhos de vocês aí quando vocês falam de automobilismo. É notável. E é isso, né? Nesse quesito, estamos juntos aí para se ajudar no que for possível. Boa sorte aí para vocês. Obrigado, Raquel. E quem sabe a gente não se encontra numa próxima corrida aí. Tenho certeza que vocês vão dar um jeito de aparecer. Passa lá no box da Ipiranga, me chama, pede para me chamar, que a gente conversa um pouquinho e eu consigo um boné para vocês. Ah, pode deixar, pode deixar. Então, obrigado, Raquel. Beleza, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.